Projetos chineses estão avançando na América do Sul. Um exemplo é a construção de um megaporto no Peru, que promete encurtar distâncias rumo à Ásia. O Porto de Xangai é o maior investimento chinês na América do Sul e pode ajudar também as exportações brasileiras. O porto possui participação de 60% da empresa chinesa COSCO Shipping e a expectativa é que o tempo de viagem na rota América do Sul-Ásia seja reduzido em 2 semanas em alguns casos. A primeira etapa da construção deve ser concluída ainda no final deste ano. Esse interesse da China no Peru faz parte de um conjunto de investimentos do governo asiático chamado de Rota da Seda, no qual há investimentos em diversos países do globo, criando corredores terrestres e rotas marítimas, além de outras infraestruturas, como em telecomunicações. Para quem nos acompanha pela TV, nesta tela é possível ver um mapa criado pelo Instituto Internacional para Estudos Estratégicos que mostra o tamanho dessa iniciativa da China, que envolve tanto empréstimos como investimentos chineses, abrangendo desde projetos tradicionais de infraestrutura física até projetos digitais. Nas linhas coloridas é possível ver as rotas criadas pela iniciativa chinesa, a Rota da Seda. Já os números em cima de cada país representam os investimentos e empréstimos dos asiáticos. O levantamento feito por esse Instituto Internacional identificou que até 2022 havia investimentos chineses em 173 países do mundo. No Brasil, o Instituto indicou que até 2022 já havia mais de 40 projetos chineses aqui no país. Entre eles estão a compra de participação no terminal de grãos no Porto de Paranaguá, testes da tecnologia 5G, presença de infraestrutura tecnológica como data centers, investimentos em fintechs brasileiras e construção de linhas de alta tensão. A gente agora vai analisar essa situação, os investimentos chineses aqui no Brasil. Por que a China investe tanto no Brasil? Túlio Cariello, diretor de conteúdo do Conselho Empresarial Brasil-China, vai responder a esta e outras perguntas. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Túlio. Oi, Kelly, muito obrigado pelo convite. Túlio, para a gente começar, há investimentos estratégicos da China espalhados pelo mundo, em portos de todo o mundo, como esse do Peru, que a gente acabou de mostrar, e aqui também no Brasil, a exemplo do Porto de Paranaguá. Que tipo de controle marítimo isso dá aos chineses? Por que é importante a gente observar isso de perto? Eu acho que é fundamental para os chineses, né, que são, na verdade, os principais parceiros comerciais da maioria dos países da América do Sul, ter o controle sobre o escoamento desses produtos, né? Então, naturalmente, a gente sabe que no passado, inclusive no início dos anos 2000, quando a China começou a despontar como um ator mais relevante no comércio internacional, boa parte, por exemplo, da questão dos produtos do agro que eram comercializados com a China dependiam, em grande parte, de transporte via tradings internacionais, né, dos Estados Unidos ou da Europa. Então, hoje a gente vê que a China, com esse crescimento da demanda, né, do mercado chinês, o aumento das vendas dos países aqui da região para a China, eles buscaram aumentar a sua influência, a sua capacidade de controlar o escoamento desses produtos. Por isso a gente tem visto, né, muito desses investimentos vindo para essas áreas ligadas a armazenamento, transporte, né, portanto, investimentos em portos, ferrovias, rodovias, armazéns, né? Então, acredito que isso faz parte de uma estratégia chinesa de, por conta desse maior comércio, né, que a gente tem visto nos últimos anos, ter um maior controle sobre o escoamento desses produtos. Túlio, dentro dessa perspectiva que a gente mostrou, esse investimento grande no Porto do Peru, qual a importância desse Porto do Peru para o Brasil? Porque a gente tem expectativas de algum encurtamento na distância, né, no trajeto ali até a Ásia. Isso traz algum impacto para o agro, direto ou indireto, na sua avaliação? Eu acredito que sim, porque, de fato, todo tipo de investimento que melhore a nossa infraestrutura, né, regional, vamos dizer assim, pode acabar contribuindo, né? Eu acredito que esse porto no Peru não necessariamente vai ter um impacto tão significativo no Brasil, até porque a nossa rota costuma ser outra, né? Não necessariamente passa pelo Peru, mas, de fato, o Peru, por exemplo, vai ter muito a ganhar. Eles são grandes exportadores de minérios para a China, né? Aqui no Brasil também.
e eu acredito que o mais importante aqui é a gente pensar em estratégias para atrair investimentos do tipo também aqui para o Brasil, né? Eu acredito que a maior parte do investimento chinês hoje aqui ela é muito concentrada ainda na questão de energia, sobretudo na área de eletricidade e petróleo, e os investimentos em infraestrutura, infraestrutura tradicional, né, como comentei, ferrovias, portos, armazéns, ainda está muito abaixo do potencial que essa área oferece, né? São gargalos históricos que o Brasil tem. Eu acho que hoje a China é um dos poucos países no mundo que tem envergadura e disposição econômica, né, para investir tanto no exterior. No início você estava comentando sobre a questão da nova Rota da Seda, né, desses investimentos que tem hoje em mais de 170 países. O Brasil não é parte dessa rota, mas, ao mesmo tempo, a gente está posicionado como o país que mais atraiu investimentos chineses nos últimos anos aqui na América do Sul. A gente tem praticamente metade de todo o estoque do investimento chinês aqui na região, né? Então, acredito que a gente está muito no espírito dessa nova Rota da Seda, mesmo não fazendo parte oficialmente da iniciativa. Você acaba de dizer que o Brasil é um dos países que mais atraiu investimentos chineses nesses últimos anos. Por que a China investe tanto no Brasil? O Brasil é uma economia emergente, né, com um grande potencial para atrair investimentos. A gente não atrai apenas investimentos chineses. Se a gente for olhar, por exemplo, alguns relatórios da ONU, né, que dizem respeito a essa questão do investimento estrangeiro, o Brasil costuma figurar entre os países que mais atraem investimentos externos no mundo, né? A gente tem um marco regulatório que, de uma forma ou de outra, acaba favorecendo e facilitando a entrada de investimentos internacionais aqui no Brasil. A China hoje, por ser um dos países que mais investe no exterior, né, geralmente competindo ali com os Estados Unidos ou com alguns países europeus ou o Japão, é um país que tem todo o interesse no Brasil porque a gente, primeiramente, tem uma relação comercial já muito bem estabelecida com a China, principalmente nessa área de commodities. O agro, sem dúvida alguma, é talvez um dos setores mais importantes nessa situação, né, do nosso comércio com a China. E isso acaba atraindo muitos investimentos também, que são, de uma forma ou de outra, complementares, né? Por isso eu comentei que a questão do investimento em infraestrutura ainda está muito aquém do potencial que oferece, ou seja, a gente poderia ter muito mais investimentos chineses nessa área. Eu acredito que esse é um tema que tem sido muito levantado, né, na academia, no meio político e empresarial também. Agora, você destacou o agro como um dos pontos de atenção entre os chineses. Você também falou de investimentos em energia. Dentro do agronegócio, que é a área aqui que também nos interessa demais, qual é a principal ambição chinesa em relação ao aumento de influência aqui no país? A compra de terras por estrangeiros é algo que não pode acontecer aqui no Brasil, mas é uma meta, digamos, da China, porque a gente viu esse movimento também nos Estados Unidos. Eu acredito que não. Na verdade, quando os chineses começaram a investir no Brasil com assim mais relevância, que foi lá para os anos final dos anos 2000, no caso, eles até tentaram comprar terras aqui, mas viram que logo não seria possível por conta da legislação brasileira. Então, eu não teria nenhum temor em relação a isso. O que eles têm feito, na verdade, por exemplo, nessa área do agro, mais especificamente, tentar investir em outras áreas da cadeia produtiva do agro, ou seja, eles não querem plantar aqui no Brasil para poder exportar para a China. Quem planta aqui no Brasil são as empresas brasileiras, né, os produtores brasileiros. O que a China tem buscado fazer é investir, por exemplo, na questão do escoamento de produtos. A gente tem hoje a maior empresa de alimentos do mundo, né, que é a COFCO, que é uma empresa estatal chinesa, com investimentos muito volumosos e significativos aqui no Brasil, em vários estados brasileiros. A gente tem outra empresa chinesa, que é a Longping, que tem investido muito na parte de tecnologia, sementes, né? Inclusive, eu acredito que os investimentos nessa área do agro, eles são muito maiores também, porque se a gente for olhar em termos de projetos, os investimentos aqui chineses nessa área do agro, tem só 6% dos projetos investidos pela China desde 2007, né, que é quando começa a nossa análise do Conselho Empresarial Brasil-China. Seria o quarto lugar em termos de setor, né, ficaria atrás só da área de petróleo, energia e indústria manufatureira, né? Então, assim, acredito que é um setor que tem muito potencial e eu espero que a gente possa ver mais investimentos nessa área no futuro também.
Interessante. Agora, Túlio, quando a gente observa esses números, você está dizendo, né? O agro fica atrás de 3 outros setores em relação à atenção chinesa em investimentos, desde que os estudos começaram a ser feitos aí por vocês. Há quem diga que a China está comprando o Brasil, seja pela dependência que a gente tem deles como clientes para as nossas exportações, seja pelos crescentes investimentos aqui. Você concorda? Não, eu acho que isso é realmente algo que está muito fora da realidade, inclusive porque os investimentos chineses que entram aqui no Brasil, eles operam de acordo com a legislação brasileira e, em muitos casos, eles são muito benéficos, na verdade, para o Brasil, né? Primeiro porque alguns investimentos desses são, de fato, greenfield, né? Ou seja, investimentos que são feitos do zero, que incluem, por exemplo, a construção de uma nova fábrica, né, de algum produto específico que, naturalmente, dinamiza muito a relação econômica no local onde está sendo feito aquele investimento, porque você vai precisar de matéria-prima, você vai precisar contratar novos trabalhadores, né? E em outros casos, essas empresas chinesas, quando vêm para o Brasil, elas compram empresas brasileiras que, em muitos casos, estão em dificuldades financeiras, o que acaba fazendo com que elas mantenham empregos aqui no Brasil e não só gerando novos empregos, né? Ou seja, eu acho que é uma questão que a gente tem que ver como uma parceria estratégica que funciona muito para a China, né? Porque de uma forma ou de outra eles estão lucrando também com esses investimentos aqui, e funciona muito para o Brasil porque a gente está, de uma forma ou de outra, dinamizando a nossa economia, a gente está trazendo tecnologia de fora muitas vezes, né? Nessa área do agro, por exemplo, os investimentos da Lonpin, que eu comentei, né? Nessa área mais de biotecnologia, eu acredito que são muito promissores também para a relação bilateral. A questão também dos investimentos da Corpo, né, que acabam trazendo toda essa questão ligada à infraestrutura, escoamento de produção, armazenamento, são sem dúvida alguma, investimentos que têm muito a acrescentar para os dois lados, na verdade. Não vejo uma relação assim de dependência ou compra do Brasil, como costuma ser falado, não. Muito bem. Tem algum risco? Porque, olhando para números, a gente vê mais de 80% da soja brasileira indo para a China, a ampliação das compras de carne bovina, e claro que isso gera um dinamismo no Brasil, nas áreas em que se produzem esses produtos, para atender esse cliente, o cliente chinês. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa em gestão de risco, a gente sabe que colocar os ovos, a maioria deles na mesma cesta, pode gerar uma implicação negativa, nesse caso, para o Brasil. Você vê algum risco importante no sentido do chinês eventualmente decidir e buscar fornecimento em outras áreas como a África, e em algum momento ao longo da história abandonar gradualmente essas compras do Brasil? Essa é uma ótima pergunta, Kelly. Eu acredito que existe sim esse risco, inclusive porque a China, ela, como você comentou, tem buscado outros parceiros, outros fornecedores no exterior, né? Buscado, por exemplo, novos fornecedores na própria África, na própria Ásia, até mesmo na Europa, né? E, inclusive, a China tem buscado aumentar também a produção de alguns itens, né? Algumas commodities domesticamente. Isso é o caso muito claro, por exemplo, na área de carnes, né? É muito curioso porque a gente vê que o Brasil vende muita carne para a China, mas a realidade é que a China é quase autossuficiente, por exemplo, na carne de porco e na carne de frango. Então, o que o Brasil exporta para a China, muitas vezes não chega a 1% do que de fato é consumido no país, né? Então, é realmente uma relação assim, que tem que ser vista a longo prazo. Os chineses têm feito isso porque eles têm consciência que eles não podem depender tanto de um ou dois parceiros no fornecimento de commodities, né? Inclusive porque o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem essa envergadura, toda essa produtividade, capacidade de exportação durante todo o ano. A gente tem muito mais safras, por exemplo, do que outros países que estão mais no hemisfério norte, por exemplo, como é o caso dos Estados Unidos, né? Mas o fato é que isso é um trabalho que a China tem feito, né, de buscar evitar essa dependência excessiva do Brasil. E eu acho que a gente tem que pensar isso do nosso lado também. Para o futuro, a China naturalmente vai continuar sendo o nosso principal destino de vendas, por exemplo, de soja e carnes. Eu não vejo isso mudando. Mas o fato é que a gente precisa, sim, buscar novos parceiros no exterior. Eu acredito que a própria África é um continente que oferece grandes oportunidades, né? Inclusive que a imagem do Brasil na África, em geral, é muito positiva. A gente tem capacidade de exportar para o exterior, para a própria Ásia, de uma forma geral, né? Países emergentes na Ásia, e buscar outros mercados além da China para evitar
que essa dependência se aprofunde. Né? Muito bem. Agora, uma última pergunta. A gente está analisando aqui essa presença chinesa ao redor do mundo, investimentos crescentes no Brasil, também no agro, e uma área que não foi mencionada é a área de bancos. Os bancos chineses estão avançando pelo mundo. Como esse movimento é compreendido por vocês do ponto de vista de empréstimos para diferentes setores, entre eles o agro, e até um avanço da circulação do yuan, que essa é uma ambição, inclusive, da China, não é? Exatamente. No Brasil, a gente tem, de fato, presença de alguns dos maiores bancos chineses, né? Mas eu acredito que a relação do Brasil com a China nessa área, ela é muito mais voltada para a questão do investimento do que do financiamento. A gente não tem muito financiamento chinês aqui, né? Mas, de fato, eu acho que para a área do agro, a questão do financiamento é muito promissora, no sentido de que a gente pode buscar mais parcerias e financiamento verde, no caso, né? A China é um país agora que tem investido muito na questão de transição energética, eles têm uma meta muito ambiciosa de descarbonização, ou seja, até 2060 eles querem ser neutros em carbono. Isso reflete muito também nas ações da China no exterior. Então, o Brasil, que é um país que já tem essa questão da tecnologia do agro bem desenvolvida, é um dos países que mais investe nessa área, é uma referência mundial, poderia atrair mais financiamento, né, para além dos investimentos também, claro, como eu comentei, nessa área, por exemplo, de carne carbono neutro, né, agricultura de baixo carbono. Okay. São todos setores que têm muito potencial para atrair parcerias. Muito bem. Túlio Cariello, diretor de conteúdo do Conselho Empresarial Brasil-China, muito obrigada por estar conosco aqui na Jovem Pan News. Volte sempre. Obrigado, Keren, pelo convite. Obrigada a você. Até a próxima.